Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. Vou ler do versículo 30 ao 35. Todos acharam, amém? Está escrito assim a palavra de Deus. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estiveste aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Amém? Eu peço a Deus que essa seja a melhor palavra das nossas vidas. Uma vez eu vi eu fui fazer uma visita, essas visitas que a igreja faz dia de quarta-feira, e eu fazia muito quando eu era lá da outra igreja. Eu ainda não exercia naquela igreja o meu ministério, e toda a função que tinha na igreja disponível eu pegava para fazer. Chegou numa época lá na igreja que eu era líder de 3 departamentos e participava diretamente de 6. Tinha 6 funções na igreja. E quando eu comecei a exercer meu ministério mais acentuadamente, eu fui deixando as outras coisas que eu fazia, e aí fui me dedicando só ao ensino naquela igreja. Aí eu fiquei como vice-dirigente do departamento da escola dominical, dava aula na escola dominical, mas continuei fazendo as visitas, que naquela igreja era na quinta-feira. Eu fui na casa de uma pessoa, e lá na porta da geladeira dela tinha uma ilustração acerca da palavra de Deus. E no desenrolar daquela ilustração falava mais ou menos assim. A indagação era por que as pessoas iam para a igreja todo dia para ouvir a pregação. E a indagação também era se a pessoa lembrava de toda a mensagem que tinha ouvido. Aí a resposta do irmão foi: você não se alimenta todo dia? E não se lembra de todo o prato que comeu. Mas esse alimento diário tem te mantido vivo até hoje. Assim é também a palavra de Deus. Mas a palavra
que é tipo aquele almoço do final de semana. A gente nunca esquece. Bom seria que toda palavra a gente nunca esquecesse. Eu faço de tudo para que cada mensagem eu consiga lembrar dos pontos principais. Por isso eu cada dia sei mais. Porque se eu ouvir uma pregação, dificilmente eu vou esquecer. Como aquele irmão que pregou domingo, e alguns pontos do Evangelho de João, que ele colocou, eu nunca tinha mencionado no meu estudo que eu dou no Evangelho de João. Principalmente o que ele disse acerca da genealogia divina de Jesus. Ele bem disse aqui, é um erro dizer que no Evangelho de João não tem genealogia, porque genealogia é contar a história do pai e filho. O Evangelho de João começa com uma genealogia, só que a genealogia é divina de Jesus. Eu nunca tinha colocado isso em nenhum texto meu que eu dou aula sobre Jesus acerca da deidade de Cristo. Ele falou e eu nunca mais vou esquecer. Esse texto é muito conhecido e nele está escrito por alguns o versículo menor que existe na Bíblia. Pelo menos alguns dizem que é esse que fala, Jesus chorou. E é nesse ponto que eu quero ficar firme com vocês. A mensagem é o porquê das lágrimas na nossa vida. Até hoje se perguntam por que Jesus chorou aqui. Se você for ouvir desde o começo do desenrolar deste fato, você verá claramente que Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Foram até Jesus e disseram, seu amigo está miseravelmente doente. E Jesus demorou lá 2 dias. Ele disse que aquela morte era para a glória de Deus, para que o Filho do Homem fosse glorificado nela. Se você for ler no decorrer do texto, sem ler capitulando, você vai ver que depois de alguns dias Jesus volta para a casa de Marta, Maria e Lázaro. E como Jesus volta para a casa deles, eles preparam um banquete para Jesus. E todo mundo veio para ver Jesus e também a Lázaro, a quem ele ressuscitara. E criam não só nas palavras de Jesus, mas porque viam Lázaro ressuscitado. Ele disse que essa morte seria para a glória dele. E são aquelas pessoas que quando ele se levanta e vai para Jerusalém, eles vão acompanhando Jesus. E por causa do que Jesus tinha ensinado, de tudo que Jesus tinha feito, mas principalmente por causa deste milagre, foi que as pessoas, pelo menos o que o evangelista João quer deixar claro, as pessoas começaram a fazer aquela entrada triunfal para Jesus Cristo. Então, esse milagre realmente cumpriu o que Jesus disse. Ele disse, o meu nome será glorificado através deste milagre. O interessante é que, enquanto as pessoas comemoravam, Jesus chorava. Jesus chorou, pelo menos aqui 2 vezes, nesta passagem, e ele chora quando ele dá a entrada triunfal em Jerusalém. Você vai ver que o evangelista faz questão de destacar que enquanto as pessoas estão gritando, bendito o que vem no nome do Senhor, o Senhor Jesus se debruça e chora sobre a cidade. E diz, Jerusalém, se você pelo menos conhecesse esse dia, o dia da sua visitação, mas até isso te foi encoberto. A maior festa em volta e Jesus estava chorando. E a pergunta ela não é uma pergunta ignorante, é uma pergunta que deve ser feita. Mas ela deve ser feita e deve ser buscado a resposta. Por que é que Jesus chorou aqui? Tem muitas respostas que foram dadas. E eu acho que, tirando as heréticas, nenhuma delas deve ser ignorada. Eu, pelo menos, destaquei 3 respostas que devem ser muito pensadas por nós, o porquê que Jesus chorou.
A primeira resposta está no próprio texto. Quando Jesus chora, as pessoas dizem: veja como ele o amava. A primeira resposta pode ser essa, ou uma delas. Jesus chorou porque amava muito a Lázaro. O texto começa assim, essa história começa assim, dizendo que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Ele os amava. E qualquer pessoa que ama outra e vê o fim daquela pessoa, ou vê a desgraça daquela pessoa, ou vê o mal sobre aquela pessoa, vai chorar sobre ela. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram. Então Jesus, como ele é a própria palavra viva, e ele sempre cumpriu a palavra, ele não poderia estar no momento em que seu amigo estivesse chorando e ele está tranquilamente rindo. O texto vai dizer que, vendo que Maria chorava e as pessoas que estavam à sua volta, ele se compungiu em seu coração, ele se perturbou muito. E toda vez que fala que Jesus se perturbou muito, é aquele choro interno, como nós temos mania de usar o termo que não existe, choro interno. É aquele choro que vem e você consegue conter a lágrima. Mas quando ele pergunta aonde está Lázaro, e as pessoas dizem vem e vê, e ele se depara com o túmulo, aí ele não consegue se conter e ele chora. E como isso não é qualquer lágrima, o escritor parece que propositalmente coloca destacado: Jesus chorou. É uma frase só. A primeira pode ser isso: Jesus chorou porque ele viu o seu amigo. E é isso mesmo, também faz parte. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se todos estavam ali chorando, Jesus chorou. A outra, o segundo motivo é teológico, extremamente teológico. E esse motivo ele pode ser discordado, mas não desconsiderado totalmente. Provavelmente Jesus, ao ver a sua criatura num túmulo, não tem como ele se comportar com alegria. Se a palavra de Deus diz que há alegria no céu por uma alma que se converte, o que vocês acham que acontece com uma alma que se perde? É só pensar. É a interpretação bíblica do sinônimo e do antônimo. É você fazer o contrário. Se há alegria diante da face dos anjos, porque uma alma é resgatada, o que será que acontece quando uma alma é perdida? Então, como Jesus estava na terra, e ele veio para esta terra para mostrar o que o homem deveria ser e quem Deus é, todas as vezes Jesus se deparou com uma pessoa morta, ele chorou. Há outro motivo, o terceiro, é o fato doutrinário. Porque Jesus disse: bem-aventurado os que choram. E como Jesus em tudo foi bem-aventurado, nele se cumpriu toda a justiça. Então não poderia Jesus nunca ter chorado. Se você for reparar nas escrituras, você vai ver que foram várias as vezes que Jesus chorou. Bem-aventurados que choram, se cumpre na justiça em Jesus Cristo. Jesus chorou quando viu o cortejo do filho da viúva de Naim. A palavra de Deus diz que ele se compungiu muito, como também está aqui nesse texto. Jesus chorou quando se chegou diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém. E provavelmente Jesus também chorou quando perguntado às suas criaturas quem eles escolheriam, as pessoas que não só foram criadas por ele, mas viram seus sinais e os seus milagres, gritaram: crucifica, e que caia sobre nós e sobre nossos filhos a culpa do seu sangue. Eu não sei como as pessoas conseguem ver aquele momento, mas com certeza não foi um momento de satisfação. Ainda que a palavra de Deus diz que Jesus não abriu a sua boca, com certeza ele chorou. Ele pode não ter dito nenhuma lágrima, mas ele chorou. Ele chorou no Getsemane.
Ele chorou quando foi visitado pelos gregos. Ele se compungiu no seu coração, dizendo: Pai, salva-me desta hora. Mas como ele poderia dizer isso? Ele mesmo disse: para isso mesmo eu vi o mundo, para esta hora. Então, Pai, glorifica o teu nome. Aí veio uma voz do céu que disse: já tenho glorificado e o glorificarei ainda mais. Provavelmente são esses os 3 motivos principais por que Jesus chorou. Mas o que eu quero destacar é o que ele disse: bem-aventurado os que choram. E se Jesus ele foi bem-aventurado, ele cumpriu nele toda a justiça. Não é de balde que Jesus chorou. Choro é uma expressão que designa uma forte emoção que pode se apresentar em forma de lamento, queixa ou arrependimento. Deriva-se daquela classe de dor que se apodera do homem ao ponto de este não poder conter-se ou contê-lo. É uma dor que sobe do coração, vai até o seu rosto, enche a sua face e derrama-se em lágrimas. E geralmente essa lágrima, ela desce dos olhos, corre pela bochecha, como se fosse uma lava de vulcão. Quem nunca chorou lágrimas de sangue? Tem horas que as nossas lágrimas parece que não nos alivia. Ela pode ser de origem interna ou externa. No grego, o termo mais forte usado para choro denota-se de um sofrimento de alguém vivo que morreu. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, o choro sempre tem um sentido das lágrimas derramadas por Jacó quando pensou que José tinha morrido. É interessante que o povo de Israel, eles pegam o fato para tirar dali um termo e usar como algo que acontece na sua vida. A palavra esperança, ela passou a ser usada fortemente ou comumente de um termo derivado da corda que Raabe amarrou na sua janela, esperando naquilo que não via a redenção da sua família. Mas toda vez que o povo de Israel fala de lágrima, eles lembram do lamento de Jacó. E o sofrimento em Israel é comparado ao lamento de Jacó. É a dor causada por aquele que morre. Por isso que em Israel, lágrima tem a ver com voz, muito mais com choro tem a ver muito mais com voz do que com lágrimas. Você vai ver que nos relatos bíblicos, todas as lágrimas que você vê, ainda que seja de Ana, se você encostar, ela não é silenciosa. Porque o povo de Israel sempre achou que se é para chorar, tem que se levantar a voz em pranto. Sempre em voz alta. E é nesse sentido que Jesus usa o termo bem-aventurado os que choram. Não é simplesmente uma lágrima que corre. É esse tipo de pranto. É esse tipo de choro. E ele disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu pergunto, se você chora, você será consolado? Infelizmente, irmão, existem lágrimas que não são consoladas. Existem lágrimas que não serão consoladas por Deus.
As lágrimas, que são a expressão do desejo carnal, egoísta, de estar triste por querer fazer ou querer ter algo que não é seu ou do outro. Ou aquelas lágrimas porque não pude fazer ou ter aquilo que eu gastaria nos meus próprios deleites, não são consoladas por Deus. Não foram no passado, não são agora e não serão no futuro. Esse é o tipo de lágrima que o Senhor não consola. Foi a lágrima do povo de Israel quando desejou comer a comida que tinha no Egito. Ainda que o Senhor mandou carne, o fez não para o consolá-los, mas para o manterem. Essa lágrima não foi consolada. Como a lágrima de Esaú, que era fornicador, como está em Hebreus capítulo 12, do versículo 16 e 17, que porque era fornicador e profano, vendeu a primogenitura. E mesmo chorando com lágrima, não encontrou lugar de arrependimento. Como as lágrimas de Judas, que é arrependido, e as pessoas dizem, gostam de dizer, com remorso, mas o termo está escrito arrependido, tem toda a sua maneira resolver a causa de que ele mesmo tinha cometido. E o resultado foi o suicídio, porque essas lágrimas não encontram consolo. É por isso que a palavra de Deus, ela nos adverte, se é em vão que nós temos sofrido tanto. Veja lá em Gálatas capítulo 3, versículo 4. Tem sido em vão que tendes sofrido tanto? Como está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. Que nenhum de vós sofra como fornicador ou profano, ou como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como aquele que se mete na vida dos outros. Você vai sofrer por causa disso. E não terá sua lágrima consolada. Agora, o apóstolo Pedro diz, se você sofre como um cristão, então não fique preocupado. Porque sobre a sua cabeça repousa o Espírito da glória. É o consolo de Deus. Até que a solução venha, eu quero ser consolado. Não é o fato de nós estarmos chorando que nós vamos encontrar consolo da parte de Deus. Mas se houver arrependimento, verdadeiro arrependimento, essas lágrimas serão consoladas. Quanto não, a sensação que tem é a sensação de cinza em cima da brasa. Se assoprar, de novo incendeia. Sabe por que muitas vezes uma pequenina ação explode, dá uma grande explosão? Por causa do acúmulo. Porque aquilo ali não foi verdadeiramente apagado, não foi verdadeiramente lavado. Está ali. Se mexer, fede. Se assoprar, incendeia. Só que se eu tivesse a lágrima de hoje e nunca mais tivesse o porquê chorar, eu ficaria tranquilo e deixaria ela guardada ali. Mas o que eu preciso fazer é zerar. Porque enquanto eu estiver vivo, eu estou sujeito às coisas da vida. Se eu limpar, ficará limpo. Se eu deixar guardado, fingindo que nada aconteceu, ficará sujo. Dizem que um pregador contou uma ilustração muito interessante.
Um homem entrou numa casa e tinha uma jovem muito bonita nela. E a casa estava a casa era muito bonita. E ele olhou para aquela casa e não viu problema nenhum nela. Mas de repente aquela jovem pegou a vassoura. E ele olhou, não viu sujeira nenhuma. Mas quando ela começou a varrer, a poeira subiu. E era tanta poeira que ele não conseguiu ficar dentro da casa. Existem lágrimas que não serão consoladas se não houver o verdadeiro arrependimento. Por isso, eu sempre faço o seguinte. Eu sempre olho para ver se a minha posição na situação em relação a Jesus. Aí eu já estou condenado mesmo. Então eu peço perdão a Deus. Mesmo eu sendo a vítima. Mesmo eu sendo a vítima. E eu nunca oro a Deus pedindo juízo. Eu sempre peço a Deus justiça. Porque se aquela pessoa se arrepender com lágrimas, e com lágrimas não quer dizer que veio a lágrima aos olhos, mas com verdadeiro arrependimento, com certeza todos nós seremos consolados. Mas eu tenho que acreditar no arrependimento da pessoa. E ela tem que dar fruto de arrependimento. Foi o que João Batista disse, não foi? Produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento é um termo muito abrangente. Mas dentro do que nós estamos falando, encaixa em dois sentidos. O fruto que demonstra que você é uma pessoa arrependida e convertida. E o fruto que leva as outras pessoas ao arrependimento e à conversão. Os fariseus não faziam isso, porque era só o estereótipo. Mas o que se refere a esse termo? A que lágrimas ele se refere? Esse termo, bem-aventurados que choram, fala pelo menos de 3 tipos de lágrimas que você está sujeito a passar. E de todas elas você será consolado. Ele fala, bem-aventurados que choram por causa do seu pecado. Bem-aventurados que choram por causa do mal que acontece à sua volta. E bem-aventurados que choram por causa do mal que vem sobre vós. Bem-aventurados que choram por causa do pecado. Bem-aventurados que choram por causa do pecado em nossa volta. Bem-aventurados que choram por causa do pecado contra a gente. Por todos esses motivos tem que haver lágrimas. E se houver lágrimas, haverá consolo. É sobre isso que o texto está falando em Mateus capítulo 5. O termo é bem abrangente e bem longo. Tristeza causada pelo mal que fizeram contra nós. Tristezas causadas pelo mal que nós fizemos. E tristeza causada pelo mal que eu nem fiz e nem fizeram contra nós, mas está à nossa volta. Nós vemos e nos entristecemos e por isso choramos. Não é possível que nós tenhamos um coração tão duro e não conseguimos nos compadecer das coisas que estão acontecendo à nossa volta. O crente, ele tem que deixar de ser alheio à situação que ele vive e nunca dizer essa frase: eu pensaria que poderia acontecer com qualquer pessoa, menos comigo. Geralmente essa frase ela está envolvida em uma ação que se deve fazer por causa daquilo que passou, ou uma justiça, ou um benefício dado a alguém. Não é à toa que a maioria das instituições existentes na Terra foi formada por pessoas que sofreram algo daquilo que ela hoje se institui a realizar em prol do próximo. Investiguem e vocês verão. E vocês entenderão porque muito mal acontece no mundo. Na verdade, meus queridos, uma coisa é certa. Se certas coisas não acontecessem, nós não nos mobilizaríamos para realizar nada. A maioria das ONGs decentes
foram criadas por pessoas que tiveram uma grande perda. E esta perda foi um agente que moveu elas a trabalhar em prol de outras pessoas para que as outras pessoas não passem aquilo que ela passaram. Vocês não conhecem a Lei Maria da Penha? Infelizmente teve uma mulher que apanhou para que essa lei entrasse em vigor. Infelizmente, a humanidade ainda é assim. Mas nós havemos sido lavados, havemos sido santificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tristeza causada pelo pecado. Esse texto primeiramente aponta para a tristeza e o pesar que sentimos quando nos arrependemos. São as lágrimas derramadas por causa dos nossos próprios pecados, das nossas fraquezas, quando nós derramamos diante daquele que nos purifica de todo o pecado. Como as lágrimas de Isaías, que ao entrar no templo, que com a morte do rei Uzias, pôde ver quão grande era o pecado dele e do povo de Israel, ao ponto que ele entra dentro do templo e só ele está lá, porque a casa de Deus está vazia. Mas o Isaías foi consolado com um Satanás do céu que queimou a lágrima, a sua língua e o pecado que estava na sua boca. Uma coisa eu aprendo com essa passagem de Isaías. Ao ver a glória de Deus, se eu não ver a minha relação pecaminosa em relação a Deus, eu nunca me arrependerei do meu pecado. Eu nunca me arrependerei do meu pecado. Se eu achar que eu sou um pouco bom, se eu não reconhecer a doutrina da pecaminosidade humana, que em relação a Deus nós não somos nada, eu nunca me arrependerei no pó e na cinza. Mas sabe como outra coisa que eu aprendo com essa passagem de Isaías? É que a ação de Deus que me leva ao arrependimento ou ao consolo pode ser tão dolorida ou mais do que aquilo que eu estou passando. Porque não foi uma chupeta que Deus colocou na boca de Isaías. E nem foi uma bala. Foi uma brasa. E nem da churrasqueira da minha casa a brasa foi. Foi uma Satanás tirada do céu. Com Satanás tirada a brasa viva do céu. E se alguma brasa tem um fogo intenso, é essa brasa do céu. Você pode ter certeza disso. E essa brasa, quando foi tocada na boca de Isaías, queimou a sua boca. E deve ter doído muito. Mas o resultado disso foi o consolo na vida daquele homem. Ele foi transformado em profeta de Deus, porque até então ele era profeta do rei. E foi usado por Deus poderosamente, e nós falamos dele até hoje. Como as lágrimas de Pedro por ter negado Jesus, aquela lágrima que desce do seu rosto, queimando a sua face por causa do arrependimento de um pecado. E só o olhar de Jesus, de ternura, como ele deu para Pedro, pode fazer nós continuarmos firmes e nos voltar para ele. Como o canto de lamentação de Davi, que chorou por causa do pecado que cometeu com Betseba e com Urias, e ele disse para o Senhor: contra ti só eu pequei, Senhor. Só contra ti eu pequei. Queridos, a nossa natureza pecaminosa nos faz pensar que é mais fácil a gente pedir perdão a Deus do que aos homens. O nosso orgulho faz isso. No momento que você se chega diante de Deus, que eu me chego diante de Deus, seja ele ajoelhado em oração, até mesmo em pensamento, que na verdade nós estamos sempre diante de Deus, porque nós somos filhos de Deus.
duas coisas ele vai ter que fazer. Só duas coisas. Ou nos matar, ou nos perdoar. E é nessa linha paralela que a gente anda. Ou ele nos rejeita, ou ele nos aceita. Se a gente verdadeiramente entendesse isso, nós viríamos que é mais fácil pedir perdão a um irmão do que a Deus. E veja como muita gente, não estou dizendo que tem alguém aqui que é assim, banaliza o momento que vai pedir perdão a Deus. Como o canto de lamentação de Davi, e o consolo que o Senhor deu para Davi foi dando a ele um outro filho, colocando o nome dele de Salomão. Davi colocou o nome de Salomão e o Senhor chamou ele de Gedidias, que significa o amado do Senhor. O Salmo 32, versículo 1, versículo 2 diz: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Viu? Bem-aventurado aquele a quem os pecados são perdoados. Porque bem-aventurado é aquele que chora, ou seja, é aquele que se arrepende dos seus pecados. No momento que eu me arrependo dos meus pecados, eu terei os meus pecados perdoados. Por isso, eu sou bem-aventurado. É a tristeza causada por causa do mal à nossa volta. Irmãos, ao contemplarmos o mundo em nossa volta, o que é que nós vemos? Nós vemos o mal de toda espécie em todos os lugares, de todos os lados. O que nós contemplamos e vemos com nossos olhos é o fracasso da humanidade tão atolada na promiscuidade, violência, corrupção, falta de serviços essenciais por parte dos governantes e autoridade, crueldade que prevalece no mundo. Hoje, isso tudo entristece não só a Deus, mas também os homens piedosos. Nós nos deparamos todos os dias com notícia que mais uma criança foi abandonada, ou mais uma criança foi violentada, mais uma cracolândia foi descoberta, ou mais um cracudo correu e foi atropelado na via pública, mais uma bala perdida encontrou inocente, porque a danada da bala perdida nunca pega um criminoso, mais um esquema político que foi descoberto, mais um corrupto denunciado, mais uma vítima morre no hospital pelo descaso da autoridade ou pela negligência do profissional, mais uma pessoa morta, mais uma pessoa violentada. E isso, irmãos, é todo dia, o dia todo, sem parar, todo dia, o dia todo. Como, irmãos? Vocês pensam nisso? Nasce mais homem do que mulher e existe mais mulheres do que homem. Porque os nossos jovens estão morrendo no tráfico, na droga, na prostituição, na criminalidade, no trânsito. E a média é meia controvérsia. Um diz que é mais, o outro menos. Mas são 7 mulheres para cada homem. Foi feito um evento gospel para solteiros, viúvos, descasados. Tinha 70 mulheres para cada homem. Aonde estão os homens? Eles estão morrendo. Ainda estão se atolando no homossexualismo. E aí, qualquer pessoa piedosa olha essas coisas em sua volta e chora com tristeza. Como a tristeza de Jeremias, que chorou pela destruição de Israel. Como a lágrima do apóstolo Paulo, que muitas vezes chorou por Israel, porque eles não queriam se converter. Como o Senhor Jesus que contemplou a cidade e chorou sobre ela. Qualquer pessoa piedosa. Mas, como Jesus foi consolado, porque a palavra de Deus diz que ele verá o fruto da sua obra e ficará satisfeito, nós também seremos consolados quando um dia estivermos junto com o Senhor e veremos os milhares e milhares de milhões daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso não era para nos acomodar, mas era para nos motivar.
A quantidade de pessoas salvas é incontável. Mas, infelizmente, a quantidade de pessoas condenadas serão muito maior. Mas esse texto também fala sobre o sofrimento que passamos, sobre as lágrimas que é derramada por causa daquilo que fazem contra a gente. A pior coisa que tem na vida é você ter boa intenção, tentar fazer a coisa certa e ser apunhalado pelas costas. E você tem que estar disposto a passar por isso. E só pode fazer isso contigo aquele que convive com você. Jesus, ele sabe o que é isso. Ele passou por isso e nos ensina como nós devemos fazer. Muitas são as lutas e adversidades do crente. O mal vem sobre todos e de todos os lados. Jesus compara a enchente, a chuva e a vento forte sobre uma casa que é edificada sobre a rocha. Se a sua é edificada sobre a rocha, ela vai permanecer. Mas se for edificada sobre a areia, ela vai ruir. São as lágrimas de Timóteo, com saudade do apóstolo Paulo. As lágrimas de Marta e Maria, por causa da morte do seu irmão Lázaro. Como as lágrimas do pai, que via constantemente o seu filho endemoniado. Tudo isso nos atinge. Sem contar aquilo que fazem contra você. É a tristeza de Jesus Cristo ao ver as suas criaturas gritando Barrabás, enquanto ele só fez o bem. É a tristeza do apóstolo Paulo ao saber da notícia da guerra de Corinto, de que ele não era apóstolo e ele sempre viveu se dedicando àquela igreja. A tristeza de José ao ver os seus irmãos tentar matarem ele e jogarem ele dentro do buraco e depois vender ele como escravo. Quem faz isso é quem convive contigo, vive contigo, come contigo, pede conselho a você, exalta o seu nome, te elogia na frente dos outros, mas por trás te apunhala pelas costas. Fala para você, na sua face, que a melhor coisa que teve na sua vida foi ter lhe conhecido. Mas quando você sai, sente deleite em falar das suas falhas. Eu já fiz isso, você já fez isso, todo mundo já fez isso. Porque o escritor de Eclesiastes vai dizer que a gente não deve atentar muito quando a gente ouvir alguém falar mal da gente. Porque nós mesmos sabemos que já falamos mal do outro. Essa palavra dita e lançada, muitas vezes não tem volta. Pode gerar uma coisa que seja passageira, mas há algo que permanece para sempre. Às vezes, a ferida fecha, mas a cicatriz fica. Foi a tristeza que os discípulos sentiram quando Jesus Cristo disse que ele ia embora. Mas se Jesus fosse viajar, os discípulos não chorariam tanto. O problema é que toda vez que Jesus disse que ia embora, ele disse como ele ia embora. E a palavra de Jesus para os seus discípulos está em João, capítulo 16, versículo 20 a 22. Na verdade vos digo, que vós chorais e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estarais tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tenho tristeza, mas outra vez vos alegrarei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la há de tirar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, simplesmente isso.
é que a tristeza, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Nós vamos ver o Senhor fazer justiça, porque Ele faz justiça e juízo a todos os seus escolhidos. Toda tristeza por aquilo que nós mesmos causamos, todo sofrimento que nós passamos por causa da nossa luta e adversidade, e toda justiça e toda injustiça social, imoralidade, criminalidade que nós vemos à nossa volta, todo pecado que fazem contra nós, produz em nós lágrimas e tristeza, e por todas elas nós seremos consolados. O Salmo 126, versículo 5 ao 6 diz: o que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. A qual que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Lucas capítulo 6, versículo 21, a parte B. Bem-aventurados que agora chorais, porque é a vez de rir. E a palavra de Deus, ela diz que há um tempo determinado para tudo na terra. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Mas se há tempo de chorar, o tempo de rir também vai voltar. Tudo tem o seu tempo determinado. Por isso que em Tiago capítulo 4, versículo 9, versículo 10, a palavra de Deus diz: senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Tem tempo de chorar, e seu tempo é esse. Faça isso sem murmurar. Jó conseguiu lamentar o seu problema sem pecar com seus lábios. Jeremias lamentou sobre a destruição de Jerusalém, sabendo que foi um juízo divino. Chegou a ser até um livro, o de Lamentações, e não pecou com os seus lábios.